Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Marcos, capítulos 11 a 13. O trecho de Marcos, capítulos 11 a 13, marca um momento crucial na narrativa de Jesus. Aqui, o grande rei, que tem sido rejeitado pelos seus desde o início do Evangelho, agora alcança o ponto de maior rejeição, a uma preparação para a morte e ressurreição de Cristo. O capítulo 11 de Marcos começa com a narrativa da entrada triunfal de Jesus. Aqui é um ponto que Mateus não acrescentou no seu evangelho. Aqui, Marcos registra o questionamento do povo. O que estão fazendo soltando o jumentinho? Marcos registra essa informação para que fique claro que havia no coração do povo uma certa animosidade, uma rejeição guardada em relação a Jesus. O relato da figueira, que vem logo em seguida, prepara o caminho para a purificação do templo. Assim como a figueira não tinha frutos, o povo de Israel também não produzia frutos. Havia uma hipocrisia no meio do povo, que se perpetuava até mesmo dentro do templo. A partir do versículo 27 de Marcos 11, o autor começa a descrever os conflitos de Jesus com as autoridades religiosas, incluindo os fariseus, saduceus e os principais sacerdotes. A pergunta sobre a autoridade de Jesus lança luz sobre a preocupação dos líderes religiosos com o impacto da pregação de Jesus sobre o seu poder e controle. Eles temiam que a autoridade de Jesus em sua pregação prejudicasse o poder que eles exerciam no meio de Israel. O capítulo 12 é iniciado com a parábola dos lavradores maus. É um forte julgamento contra os líderes religiosos de Israel que, ao longo da história, rejeitaram os profetas e agora rejeitariam o Filho de Deus. Essa parábola é mais direta em Marcos do que em Mateus, onde há o maior detalhamento da reação dos líderes. E o capítulo 12 prossegue mostrando os conflitos entre Jesus e os fariseus. Eles tentaram enganá-lo, apanhando em uma palavra ao perguntar sobre a questão dos impostos. Os saduceus se propuseram a debater com Jesus sobre a ressurreição e tentaram apanhá-lo por meio de uma pegadinha, de um linguajar de armadilha. Mas foram confrontados com a realidade de que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos, e que assim os ressuscitados serão como os anjos no céu. Um dos escribas tentou apanhá-lo, questionando sobre o grande mandamento, e é Jesus quem o confronta, dizendo que ele não estava longe do reino dos céus, bastava que aplicasse aquilo que havia anunciado a Jesus. Ao ensinar no templo, Jesus mostra que os escribas não estavam notando a realidade da Escritura, de que o Cristo seria o Senhor de Davi, e não apenas o seu filho. E encerra ao censurar os escribas e também relatando a observação de Jesus da oferta generosa da viúva pobre. O capítulo 13, conhecido como o Discurso do Monte das Oliveiras, é o discurso profético de Jesus sobre a destruição de Jerusalém e o futuro vindouro. Jesus profetizou a queda do templo e descreveu os sinais dos fins dos tempos. Em Marcos, o foco está na necessidade de vigilância, destacando que a destruição de Jerusalém seria apenas uma antecipação do juízo final, que viria com a vinda do Filho do Homem. Aqui também, Marcos é mais objetivo do que Mateus, mas ambos focam na importância da vigilância. O interesse de ambos é mostrar a urgência da preparação dos discípulos para os eventos que viriam. Nos capítulos 11 a 13, Marcos apresenta Jesus entrando em Jerusalém não apenas como um peregrino, mas como rei prometido, com autoridade e postura profética. Ao montar um jumentinho e ser aclamado pela multidão, Jesus cumpre as Escrituras, mas desafia as expectativas de um Messias político. Em vez de tomar o trono, Jesus vai ao templo e o confronta. A sua purificação do templo e o julgamento simbólico da figueira revelam uma crítica severa à falsa religião, à falsa adoração que dominava Israel. Ele denuncia um sistema corrompido, que perdeu o coração da aliança. É ele quem anuncia o juízo que se aproximava, não apenas sobre o templo físico, mas sobre todos os que rejeitam a vontade de Deus, que rejeitam o reino de Deus. No clímax desse bloco,
Jesus profetiza a destruição do templo e orienta os discípulos sobre como viver à luz da consumação do reino, com vigilância, mantendo-se fiéis ao Senhor e discernindo os enganos e tribulações do fim. Nesse trecho, Jesus é revelado como o Rei Messiânico, aquele que vem em nome do Senhor, mas que redefine o que significa reinar, não com um poder militar, mas com autoridade que vem do próprio Deus. Ele confronta o pecado e purifica a adoração do seu povo. Ele é também o verdadeiro templo de Deus. A sua presença entre o povo é a habitação plena de Deus entre os homens. Ao anunciar a destruição do templo e purificá-lo, Jesus está declarando que a adoração verdadeira a Deus não está mais ligada àquele edifício, mas sim à sua própria pessoa. O juízo escatológico que é narrado nesses capítulos é feito pelo próprio juiz, aquele que virá julgar o mundo. A sua profecia não é apenas um alerta, mas é uma proclamação de que ele é o Senhor da história, aquele que virá com poder e glória. As ações de Jesus nesses capítulos nos lembram que Deus exige adoração sincera. Ele não se agrada apenas de rituais ou de uma aparente piedade. A figueira sem frutos é um alerta claro. Não basta parecer vivo espiritualmente. É preciso frutificar, dar frutos de arrependimento e de fé. Com isso, somos chamados a examinar nossa própria vida e considerarmos se temos frutificado. Além disso, a destruição do templo colocaria abaixo toda a falsa esperança daquele povo, a tudo aquilo que eles se agarravam para ter confiança. Esses textos nos lembram que o único digno da nossa confiança é Cristo. Ele é o verdadeiro fundamento da nossa fé. Por isso, precisamos nos perguntar: estamos construindo a nossa segurança em Cristo ou em coisas que podem ser abaladas e destruídas? O chamado à vigilância e fidelidade é repetido com ênfase. Em meio aos enganos, tribulações e à aparente demora, devemos viver alertas, com os olhos fixos na volta de Jesus. Isso significa cultivar uma vida de oração, de obediência à sua palavra, de esperança viva. O juízo virá sobre todos aqueles que praticam a falsa religião e não se voltam ao Senhor. Que sejamos encontrados fiéis no retorno de Cristo.